ao programa Las Bru, o programa fora da curva que te conecta com os assuntos que você quer da maneira que você precisa. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial para falar de mercado de design e também de empreendedorismo feminino. Eu sou a Bruna Bartosiak. Eu sou a Bruna Mâncio. E a gente gostaria de introduzir agora a nossa convidada. Vanessa, muito obrigada por estar aqui conosco. Se tu puder te apresentar para o público. Claro, eu que agradeço. Meu nome é Vanessa Queiroz, eu sou designer e empresária. Legal. Muito bem. Bom, Van, hoje o nosso tema é basicamente sobre design e a gente também vai falar um pouco sobre empreendedorismo feminino. Mas antes da gente começar todos esses assuntos, que são muitos conceitos e é tudo muito amplo, né? Então eu queria saber de você, quando a gente fala de design, a gente vê muitos conceitos, muitas teorias, muitas definições. Mas eu queria saber de você, o que é design para você e como é que você entende isso no mercado hoje? A gente evoluiu muito, né, no design. Eu acho que depois do design thinking e outras metodologias, as pessoas começaram a falar um pouco mais da nossa carreira, mas na verdade o conceito mais puro que eu entendo de design é que design é projeto, né? Então, normalmente você tem algum produto ou serviço ou situação que você precisa atuar ali através de uma metodologia e o design entrega uma solução. O maior erro que as pessoas entendem sobre design é que design é apenas visual. Design gráfico, é uma embalagem. E não, design é um entre-meios, ele está em todos os lugares e eu, hoje em dia, evoluindo essa discussão e entendo que design é até uma forma de pensar, né? Não é à toa que existe o design thinking. Então, assim, como você pensa design, né? Como você resolve, traz soluções para o seu dia a dia, ou, de novo, para o seu serviço, para a sua comunicação, e que usa a metodologia do design para chegar nesses resultados. Porque se você pensar no design puro, é isso, ao seu redor, onde você olhar, existe um designer atuando de alguma maneira, ou para a construção de uma embalagem, ou para o desenvolvimento de um objeto, ou para criar uma navegação dentro de um site, que a gente já está entrando aí em outro olhar do design de serviço. Então, ele é, eu digo, apagado no nosso mercado, porque o Brasil é um país de agências de publicidade, então as pessoas entendem que design é comunicação, ou está inserido dentro da comunicação, mas não, design é muito mais. Ainda tem um caminho bem longo a ser trilhado, né, pelo que tu falou, principalmente aqui no Brasil. Mas quando que tu considera que esse conceito passou a ser visto de outra forma e a gente considera que ele evoluiu? Eu acho que através da tecnologia, né? A partir do momento que a tecnologia passou a usar a metodologia de design para Scrum, para, enfim, começou a se desdobrar em muitas metodologias para desenvolvimento de interface ou de programação e etc., o design começou a ir para um outro lugar. E aí ele realmente começou a se transformar em uma forma de pensar. Só que isso, de certa forma, da minha área, que eu trabalho muito mais design gráfico, ele se distanciou um pouco, né? Então a gente voltou para esse lugar da comunicação. Estou dizendo isso para os leigos ou para quem não trabalha com isso, né? Porque eu acredito que parte do trabalho do design é ser didático. Se eu estou ali para resolver um projeto de um cliente e eu tenho ciência da minha matéria, quem tem que introduzir essa pessoa nesse assunto e ajudá-la nesse caminho do pensamento é quem é designer mesmo, né? Então eu acho que do Brasil é um pouco complicado, porque aqui eu brinco às vezes que a gente não vive, a gente sobrevive. Então você se forma na faculdade, você vai para o mercado, você trabalha no que está à disposição, não tem essa de você escolher um cardápio. Ai, como eu atuo melhor em design? Não, né? Não vamos enganar quem está assistindo. Mas no decorrer desse processo, você consegue experimentando e entendendo dentro do design, que é gigantesco, uma área gigantesca, aonde você se encaixa melhor para conseguir produzir o que você acredita e, inclusive, porque design é uma ferramenta social, né? Então, como você transforma o mundo através do olhar do design? Eu amo, né? Então, assim, é muito amplo. E é engraçado também porque eu vejo o design como ele é uma ferramenta múltipla, né? Então, conforme tu vai trabalhando, na verdade, na minha visão, tu acaba enchendo ali a tua caixinha de experiência, de ferramenta. Tu nunca vai fazer alguma coisa relacionada a design que tu nunca vai usar como referência ou como até aprendizado para algo que tu vai fazer, né? Eu vejo muito que o design ele é muito
coringa na profissão, porque mesmo que tu não tenha um cardápio para tu escolher, não importa o caminho que tu seguir, eu vejo sempre como uma evolução, né? Sim. Mesmo que a gente viva nesse mundo, nesse recorte Brasil, de sobrevivência e tudo mais, tu vai fazendo uma coisa hoje, amanhã tu já evolui e vai andando e vai progredindo, né? Eu Sim. tenho muito essa visão de design nessa progressão de carreira. Sim, e a maior dificuldade para quem está estudando design é olhar, ter esse olhar que você tem, porque na verdade a maior ferramenta do designer é o repertório. É a vivência, é o que ele vê no mundo, é o que ele estuda. Eu acho que nenhuma profissão pode nem deveria parar de estudar, mas o design em especial, porque quem atua no design, ele está olhando muito lá na frente, ele está olhando tendência, ele está entendendo como ele é uma ferramenta social, como vai se comportar nesse movimento que o mundo tem, que a sociedade tem, na atuação que você tem em todas as áreas dele. Então, desde você desenvolver realmente um produto ou um serviço, o teu pensamento ele tem que estar alinhado com isso. Então, o designer ele é um estudioso e ele realmente, através das ferramentas, resolve problemas, traz soluções e é muito mutável. Eu acho que o mais legal disso, até no meu escritório, eu tenho um escritório de design chamado Atitude Coletivo, a gente fala sempre sobre isso. O escopo que você cria para um cliente, ele muda durante toda a trajetória de um trabalho. Então a gente trabalha hoje em dia muito com pré-escopo, porque quando o cara chega com uma demanda, ele tem uma ideia na cabeça dele, dentro do repertório dele, dentro do que ele entende que ele precisa. E é aí que o designer atua. Porque ali ele vai construir não só uma metodologia, como um passo a passo de trabalho e às vezes plugar outras coisas. Hoje a gente está em rede, a gente está online, a gente consegue trabalhar com pessoas do mundo inteiro. O que eu preciso para entregar esse trabalho da maneira que eu vou resolver a dor dele e com os melhores profissionais, os serviços possíveis. Eu também acho, é quase como uma canivete suíço. Total. Trabalhar com design. Eu vejo muito. Falando disso, Van, tu consegue dar uma noção pro pessoal, já que tu trabalha, tu é empreendedora também do mercado de design, quem são os profissionais? Porque para quem é leigo, eu não sou profissional de design, né? Eu sou profissional de produto, mas a gente escuta todo tipo de sigla, e é UX, é designer de produto, é UI. Tu consegue dar um overview assim para as pessoas de quem são os profissionais de design? Sim, eu acho que a gente tem um problema no Brasil que a gente tem essa crise da língua portuguesa, né? Daí a gente fica tentando enfiar as palavras em inglês no meio, mas basicamente é design de serviço, design digital, que é interfaces, telas, etc. O design de serviço é o cara que desenvolve uma jornada para um serviço e ajuda na metodologia de uma entrega de um produto ou também de uma interface. Tem o design gráfico, que é o clássico, que é o que a gente mais conhece, que desenvolve embalagens e coisas desse tipo. Tem o design de produto, que é o que desenvolve o produto mesmo, trabalha com ergonometria, que consegue desenvolver móveis, embalagens, etc. É o produto físico daí, físico, né? Exatamente, né? Porque eu acho que é engraçado, isso é uma coisa... Quando você contrata um designer, você acha que ele vai te entregar 100% das coisas. E você precisa plugar, por exemplo. Eu já fui procurada por clientes que falam, mas vocês imprimem? Eu falo, não, quem imprime é a gráfica. Exatamente, entendeu? Então, assim, então você vai desde do conceito, da metodologia, da ideia, daí você materializa e geralmente o produto final é a última etapa. Sim. É depois de toda a parte de pesquisa. A nossa área tem uma coisa que é um pouco sofrida para nós, que é o cliente final, que não é da nossa área, ele enxerga a ponta do iceberg. Ele não entende que quando eu falo, eu preciso de uma identidade visual, por exemplo, uma marca, que é o designer gráfico, inclusive, que hoje não pode ser só designer gráfico, ele tem que ser digital, porque a gente está falando de marcas que atuam em várias telas, que tem um comportamento diferente de uma marca nos anos 80. Esse cara, ele é o cara que tem que entender o todo. Então, assim, essa empresa é uma empresa digital, é uma fintech, ela é uma startup, então como essa marca vai se desenvolver? Existe uma pesquisa ali que você tem que fazer, você não simplesmente abre o computador e sai desenhando, né? Eu sou da época da prancheta, então... Tô ali atrás. Então, assim, você tem todo o rascunho, você tem estudo de caso, você tem algumas opções, e diferente da publicidade, como você tem uma metodologia, você não apresenta 30 opções para o cliente escolher. Quando você leva para o cliente qualquer dessas entregas que eu estou falando, desde o design gráfico ao design de serviço, produto, você fala, olha, dentro da pesquisa que a gente fez, tem esses 3 caminhos e cada um tem uma característica, ou seja, você já está direcionando o cara dentro do seu conhecimento para resolver o problema dele. Então, eu acho que essa é a grande diferença, que tem um ponto crucial. Design não é gosto pessoal, que é uma coisa que, assim, é muito difícil na nossa carreira. Design é metodologia, tem técnica por trás, tem ferramental,
tem metodologia, então não é simplesmente, desenha aí um arco-íro. Como dizia, né, o meme do Silvio Santos. Boa. Tipo assim, tem outras coisas aí no meio. As pessoas se confundem muito mesmo. Eu não sou designer, mas eu trabalho muito com design, com pessoal de diversas frentes, né, que atuam em diversos pedaços. E realmente, eu acho que tem, apesar de várias atuações diferentes, existem habilidades em comum que eu noto que uma boa pessoa que conduz processos de design precisa ter. A Bru trabalha com design, óbvio, Sim. ela tem muito mais propriedade do que eu para falar. E aí eu acho que essa pergunta eu queria fazer para vocês duas. Que habilidades vocês acham assim que um bom profissional de design tem que ter? Eu vou aproveitar esse gancho e vou até comentar uma coisa sobre o que a Ava estava falando. Porque, por exemplo, hoje quando você fala design de produto, no mercado de tech, o designer de produto é a pessoa que faz o produto digital. Exato. E automaticamente essa pessoa fica dentro de uma caixa e ela se limita a isso, né? Então, assim, eu só faço interfaces. E aí, dentro desta caixa tem um monte de sigla, de sopa de letrinha que a gente pega emprestado e vai, né? E é engraçado porque até quando eu fiz a minha migração e tudo mais, eu lembro que eu ficava eu mesmo me perguntando, e eu lembro que desde o primeiro time que eu liderei, eu falava, tá, é todo mundo designer, vamos aqui equalizar, por favor? Porque senão tu ficava, porque é uma pessoa UX, é UX designer, é UXer, aí começa Sim. a desdobrar aí um bocado de coisa. E aí no final do dia, eu concordo muito com o que tu falou, que o designer, ele projeta. Então, o que ele precisa fazer é olhar essa amplitude. E Esse ecossistema, né? Para entender que Tu não pode ferramentas ele fechar. vai usar. Exato. Não, mas aí a gente entra naquela discussão entre o designer generalista e o designer, né, que é específico para alguma coisa. Mas, de novo, eu acho que antes de você ser generalista ou específico, você tem esse repertório que você entende. Por isso que eu acho que não dá para você pincelar. Acho que a jornada que você faz de um trabalho, a jornada mais inteligente é quando você consegue, através da mentalidade do pensamento do design, usar melhor os seus recursos, no melhor espaço de tempo, com a melhor qualidade que você pode entregar. E você só consegue fazer isso se você consegue entender os perfis das pessoas que estão na tua equipe e como entregar isso da melhor maneira. Eu, por exemplo, na minha equipe hoje do escritório, eu tenho uma área de pesquisa que tem antropólogo, psicólogo, não tem designer. Porque esses caras vão me dar insumos para que eu possa projetar um trabalho, um serviço, uma marca, uma identidade ou um produto digital. Então, de novo, não existe uma solução mágica, existe um pensamento e aí você vai plugando essas especialidades. Às vezes, por exemplo, não sei se vocês sabem, existe uma nova matéria, o problema do design é isso, tá em todos os lugares, de sobrancelha, né? Vulgarizou palavra, né? Um pouquinho, virou quase um adjetivo, mas o legal design é uma coisa que está crescendo muito, que é quem consegue entender contrato. É insuportável essa área para quem não é da área. Então, os próprios advogados estão bebendo da área de design, da metodologia, para conseguir criar contratos em que você consiga visualizar o que é mais importante para você assinar ali, o escopo, as cláusulas. Então, o design ele é realmente um agente transformador. Só que não dá para ser um agente limitante. Total. Eu acho muito estranho um designer que sai, que designer, para mim, você perguntou qual que é a característica, para mim o designer é um eterno curioso. Ele está sempre mexendo ali para entender da onde, que fonte que ele pode beber para conseguir resolver um problema que às vezes não existe uma solução clara. Essa que é a grande treta. Resolver um problema, né? Resolver Exato. um problema, para mim, é a palavra-chave. Exato, e mostrar caminhos para a melhor solução para aquilo. E também é uma decisão em conjunto, o cliente passa a atuar também, né? A pessoa que você está, teu parceiro, ele também atua. Porque não dá para ser só do nosso lado, porque aqui não se faz milagre. A decisão do negócio, para que lado você vai levar, depende do teu interlocutor, né? Que antigamente não se envolvia, a gente era fornecedor. Entrega a solução e sai correndo. E hoje em dia o mundo, ainda bem, não funciona mais assim. No meu background de engenharia foi isso que me... Nem entendi como você migrou, deve ter sido... isso, porque no background de engenharia, esta é a realidade, né? A gente é treinado anos pra tu só resolver aquele problema. Entregou a etapa, entreguei, tchau, beijos de luz, eu vou fazer outra coisa. E aí, quando eu conheci o design, eu falei, nossa, eu posso aqui
pensar Tem em outras flexibilidade. coisas. Eu falei, nossa, que legal, por isso que me brilhou o olho mesmo. O meu sócio, o Fábio, que cuida da nossa área de tecnologia digital, ele também já 2 anos de engenharia. Às vezes a gente tem uns embates, porque ele fala, não, é pra eu fazer isso. Eu falo, relaxa, cara. Olha, não, mas a gente pode usar esse recurso? Pode, Fá, vamos mexer aqui nas horas da entrega, vai dar tudo certo, entendeu? Eu entendo, eu sei como é. Muito bem. Bom, então falando disso, vamos agora passar para o assunto de empreendedorismo. Porque, né, aqui você tá até contando pra gente como que o mercado funciona e tudo mais, então eu queria que tu contasse como que o design virou um negócio na tua vida. Então, na verdade, meu pai era ilustrador. Bom, na época do meu pai, faculdade era uma coisa muito difícil de você acessar. Hoje já é difícil, imagina na década de 60. E o meu pai optou por fazer cursos livres, ele fez Pan-Americana de Arte. Então, na Pan-Americana, que eles têm muita coisa, ele meio que, como ele nasceu com esse dom, porque eu falo que ilustrador, esse tipo de cara que você fala, desenha isso aqui, o cara senta e ele tem essa capacidade, é como música, né? Tem gente que tem já esse dom. A minha irmã, que hoje é muralista, eu falo, puxou muito o meu pai. E eu desenhava também e amava, não tem como você não ser influenciada por uma pessoa que está na tua casa o dia inteiro fazendo isso. E ele fazia arquitetura, ele fazia projeto de design de interior, ele fazia ilustração, ele fazia embalagem. Então ele misturava essa coisa artística com a parte técnica, porque é isso, né? A parte técnica do design também é muito forte. E aí acabou me influenciando, acabei entrando, primeiro eu fiz pedagogia, porque eu fui auxiliar de classe, eu fui bolsista, eu trabalho desde os 14 anos. E aí eu trabalhei com criança nessa época e eu achei que eu ia ser professora. Aí não deu certo, claramente. E aí eu fiquei 3 anos revoltada, porque eu falei que o Brasil não era lugar para fazer faculdade, tudo muito caro, não tenho acesso. E aí um dia eu tive um chefe muito legal que me deu um livro do Andy Warhol, que se chamava Locatelli, eu trabalhava na Suzano, de papel e celulose, e ele falou... Olha só! E ele falou, eu era secretária da galera de vendas. Então assim, eu já era muito agitada. Ele falou, volta pra faculdade. E aí aquilo me emocionou muito, eu falei, ai, será? Aí eu prestei Mackenzie em AMB, acabei entrando em design na AMB Morumbi, design digital, porque o digital me chamou a atenção, eu falei, putz, a grade eu posso fazer cinema, design digital, design gráfico, eu vou explorar esse lugar, e eu já tinha 23 para 24 anos, então eu tive esse ato do colégio, que eu acho que me beneficiou muito, porque quando eu entrei... Exato. Quando eu entrei na faculdade, eu pagava minha faculdade. Aos trancos e barrancos, saí devendo, mas assim, que eu acho que é muito a realidade brasileira, que é o lance, eu trabalhava o dia inteiro, à noite eu ia pra faculdade, então eu não tinha muito tempo a perder, eu tinha que estudar. Sim. Eu ficava, cada centavo que eu tô gastando aqui é meu estudo, não é assim, meu pai tá pagando, eu vou ficar no bar. Tinha já essa ruptura que eu já entendi na sociedade naquele minuto. E eu tive a sorte de conhecer os meus 3 sócios na faculdade. Então, quando eu estava na faculdade, foi assim, no primeiro ano eu conheci o Fábio, no segundo ano o Marcelo, no final do segundo, o Marcelo trouxe o Davi, e aí a gente começou a trocar, e aí eu já tive o primeiro impacto do que ia ser o mercado, né? Eram 7 mulheres na minha sala e o resto todos homens, de uma sala de 42 pessoas. Nossa. O meu grupo de TCC eram 8, era só eu de mulher. Pois é. Mas eu não tinha essa consciência na época, eu achava que eu era privilegiada por estar no meio dos homens. De novo, né, aquela carinha da onde veio, ai, nossa, como eu sou importante, porque só tem homem, só tem eu de mulher. Nossa, hoje em dia, só tem eu aqui. Hoje em dia eu sou totalmente contrária, radical com relação a isso, mas aí quando eu estava na faculdade, eu pensei que eu ia trabalhar numa agência de publicidade, que era pra mim, assim, design e comunicação. E a faculdade explodiu a minha cabeça, eu tive sorte de ter um curso iniciante, que a Mônica Moura, que era a coordenadora, hoje ela está em Bauru, na Universidade Federal de Bauru, e ela montou um curso olhando para um mercado futuro. E aí a gente aprendeu muito, assim. A gente foi bem rato de laboratório no primeiro momento, mas eu tinha aula de programação e de tipografia. Então, assim, a gente teve, né, um olhar muito amplo da área. E aí o Marcelo, hoje meu sócio, já fazia uns freelas comigo, falou, vamos abrir um escritório de design? Eu falei, eu não faço nem ideia do que é isso. Porque no Brasil você tinha Kiko Farkas, Guto Lacasa, esses caras sozinhos, como o meu pai, que atuavam com design, mas não era um escritório. Era essa a referência, né, do mercado. Era única. Mulher, então, não tinha. Eu fui conhecer, por exemplo, a Ana Couto muito tempo depois, né? Tinha a 10 design, tinha designers de embalagem. Ele falou, a gente vai abrir um escritório que a gente vai poder fazer o que a gente quiser.
Aí eu falei, nossa... Que pensamento... E eu trabalhava numa agência de publicidade que atendia o mercado farmacêutico. Então, eu fazia bula de remédio, evento para médico, era assim, muito legal. E aí, quando ele falou, e essa agência estava passando por problema, já estava me devendo salário, tudo, eu falei, quer saber? É agora. É agora, vamos. E aí a gente alugou uma salinha na Vila Olímpia, a gente levou os nossos computadores, em janeiro de 2004 a gente começou, agora já vão 20 anos, e a gente levou um casamento mais longo, nunca me separei deles, ainda somos sócios, não temos sócio investidor. Não teve separação no meio do caminho. Não teve, ninguém saiu, ninguém entrou, só nós 4, brigas, óbvio, desculpa, o empresário que me disser que não briga é mentira. É casamento, né? É, total. Faz parte. E quando a gente começou, a gente era muito multidisciplinar, por isso o nome Estúdio Coletivo, que tinha a ver com ônibus, tem essa coisa de São Paulo, que a gente, enfim, entra todo tipo de gente, a curiosidade que a gente tinha em relação ao mundo, e a gente começou a atuar com os freelas que viraram nossos clientes. Então, nosso primeiro cliente foi a revista Festas Infantis. Beijo, Zuleika, acreditou na gente desde o primeiro momento. Que legal, São essas pessoas que acreditam na gente, fazendo anúncio de pula-pula. Foi assim que o escritório começou, Sandy Júnior Cover, Olha! Cinderela Cover. Então, assim, e o que a gente fazia pra gente? A gente tinha feito um TCC do Apocalipse Now, a gente redesenhou pela ótica do design o filme, fez um livro pôster, foi banca, tirou 10 em todas as bancas, profissional da área aplaudido o nosso trabalho. Só que, na realidade, quando a gente começou a sair com o portfólio, com a pasta embaixo do braço para abrir o cliente olhava, as pessoas olhavam e falavam, quem são vocês? Tipo, e você não é uma coisa, você fala, oi, tudo bem, gostaria de uma nova identidade visual? Não é assim que o mundo funciona, né? Então a gente começou a fazer trabalho para nós, então a gente criou um site em que você navegava e não chegava no portfólio, propositalmente, porque ele era fraco, naquela época a gente achava que não era o suficiente, a gente fazia trabalho para nós, posters, experimentações, e a gente estava muito no momento que agora está voltando, olha que coisa, né? Os anos 2000 estão voltando. Então, essa coisa de ilustração muito forte, porque eu sou designer gráfica, o Marcelo também, o Fábio tecnologia e o Davi ilustrador. Então, de certa maneira, a gente tinha tudo integrado num escritório só. E aí, quando a gente já estava há um ano trabalhando, tirando um prolabore de R$100, a gente não sabia o que era plano de negócios, não existiam startups, existia assim, meteu louco. Não tinha essa de, tipo... Aprender ali no dia a dia. Aí, quando vocês faturam... Sei lá, a gente tava desesperado e Tô era pagando assim, meu boleto. R$100 por mês, o aluguel era 700, cada um tirava 100 de prolabore, tudo que entrava era dinheiro do escritório, super conservador, a gente é conservador até hoje porque que chama medo, né? Quem tem medo sabe o que eu estou Muito falando. Bom, empreendedor, né? Tipo, não tem investidor, então se faltar no final do mês, não tem como pagar a conta. E aí... E funcionário. Agora vocês têm funcionário. Agora, né? É. Há 20 anos atrás era só nós 4 mesmo, de fazer o café, atender o telefone, fazer orçamento, mandar a proposta, brigar com o cliente que o cliente não tá pagando, fazer o projeto, fazer reunião, ir pro cliente. A gente ficava 24/7 no escritório. E aí o meu sócio teve a ideia, conversou com um cara, ficava mandando e-mail com nossos pôsteres experimentais para todo mundo. Um dia um cara liga pra gente e fala, olha, tem um site que chama Brasil Inspired, quer colocar o projeto de vocês pro pessoal ver? É um site que apresenta pra gringa os trabalhos dos brasileiros. Aí a gente falou, sim, mandamos 7 pôsteres pros caras. Deu uma semana, liga um cara, oi, tudo bem? Vocês já trabalharam para refrigerante? Falei, já, né? Festa infantil tem refrigerante, então já trabalhamos. Muito bom. E assim, não tinha... O não é uma opção quando a tua vida já é o não. Então, sim. Então, vocês já fizeram campanha para PDV? Fui lá no Google, PDV, não sabia o que era, que é ponto de venda, para quem não sabe. Já fizemos. A gente tô te ligando aqui de Connecticut, de uma agência chamada Trace Lock. A gente tem, vocês conhecem o Mountain Dew, né? Cada um fala de um jeito, é um energético, um refrigerante energético da Pepsi. Aí eu, Aí ele falou, vocês conhecem os X Games? Eu, sim, claro. Não conhecia, não vou pagar aqui de poser. Não, meus sócios sabiam o que era, eu não sabia, porque não era de skate, não era do esporte radical. Falou, a gente tem uma campanha para vocês fazerem para os X Games, eu queria saber quanto vocês cobram. Então, legal. assim, precificação, não fazia ideia. Eu falei, você pode ligar daqui a pouco? Desliguei e falei, ferrou, não faço ideia. A gente cobrava R$100 um anúncio, R$50, fazia site por R$400 em 2000. Se você voltar em 2004 ver esse valor, já era patético. E aí eu sentei com os meus sócios, comendo uma bela de uma marmita lá no térreo e falei, quanto a gente vai cobrar? E a nossa sala não tinha janela, por isso que a gente descia para comer, porque se a gente comesse na sala, a gente pesteava.
E aí os meninos falaram, eu falei pro Marcelo, acho que uns $250. Gente, uma campanha. Ai, meu Deus! X Games. Quem tá me ouvindo falar hoje sabe do que eu tô falando. E aí eu falei, não, o Marcelo falou, não, acho que 350. Vamos tentar. Ai, meu Muito Deus. bom. Abrir pra Baseado negociar. em vozes da minha cabeça. Abrir para baseado em uma biruta que tá no teto do prédio. E aí o cara ligou, o Marcelo falou, deixa que eu atendo. O Marcelo atendeu, falou 350 e eu pulando num pé só pelo escritório desesperada. E aí ele falou, Vanessa, cala a boca. O cliente falou que se a gente não cobrar $5.000, a gente não pega o trabalho, que vão achar que a gente é muito mirim. É Eu falei, isso! tamo rico, fecha as portas, não precisamos de mais nada, fechamos o trabalho, é isso que importa. E aí a gente fez uma campanha para os X Games com a Hannah Teter e o Shaun White, para quem não sabe também um dos maiores snowboarders do Brasil, do mundo. E aí a gente vestiu o X Games inteiro pela Pepsi com o nosso trabalho. Que legal. Recebemos por e-mail as fotos que não tinham redes sociais, então segue e-mail, né? As fotos do evento ficaram ótimas, .exe, recebemos a foto. E aí eles começaram a chamar a gente na gringa para fazer lata da Pepsi, campanha. E a gente começou a atuar para fora do Brasil, ganhando em dólar. E no Brasil ninguém atendia a gente, porque nós não tínhamos sobrenome conhecido. Ninguém estava indicando a gente. Olha. Então, aqui ainda tinha esse pensamento muito arcaico, que ainda hoje existe, porque Eu ia perguntar isso, se eu mudou. Não. Eu faço questão, tenho até vergonha alheia de dizer isso, por incrível que pareça, empresários parem de fazer isso, que é, te indicam e a pessoa não olha teu portfólio. Olha. Então, assim, eu tô te... É que eu acho que também não sabem o que avaliar, né? Tem Mas um você pouco consegue disso ter também. um cheiro, assim, você olha, você fala, que tipo de entrega essa pessoa faz? Quando você vai no médico que te indicam, você pergunta, mas por que esse médico é bom? Sim. Ou esse advogado, qual que é a especialidade dele? Não, é pelo nome, então se fulano de tal me deu aval, esse profissional é bom. E isso a gente perde a chance de conhecer muita gente boa. Porque hoje você tem acesso, através de Behance, LinkedIn, você consegue escolher bons profissionais. Na nossa época isso não existia. E aí, com o tempo, a gente foi chamado no Brasil para atender agências de publicidade, para fazer design, mas, de novo, copiando muita campanha de fora, o que era muito comum nas agências no começo dos anos 2000, que ainda era uma coisa... Fez sucesso para essa marca lá fora? Vamos tropicalizar. Não, era copiar. E a gente não copiava. Sim, vocês A gente eram fazia autênticos. Do zero, né? E fizemos campanhas para Havaianas, E é até Beatles. hoje, assim, né, Van? Até hoje, e é um problema, de certa forma. Porque o medo do cliente faz com que a referência dele seja o foco dele, e não o que ele pode abrir a cabeça e entender como se diferenciar. Então o cliente fala assim, eu quero algo diferente, mas igual a esse. Nossa. Daí você fala, mas... Porque acaba sendo que o que ele quer ele quer copiar, porque é nisso que ele confia. É isso que ele quer Deu se apegar. certo, então eu quero nesse caminho que dá certo. Aí quando eles te chamam, né, eles te contratam a empresa, eles precisam no fim confiar na empresa. Exato. E não no que eles estavam até agora confiando, E que é o confiar no trabalho ali. processo, né? Se você olha um portfólio de uma pessoa, você vê tudo que ela realizou. Aqueles projetos, você pode perguntar, isso vendeu? Qual que é o teu foco Isso, com esse claro. projeto? É venda? Aumentou a venda por conta da embalagem? Sim, a gente tem como provar. Então, a pessoa que contratou a gente, ela segue para que a gente dê uma recomendação séria, né, e profissional. Sim. E por isso que eu falei no início que não é gosto pessoal, que é esse buraco negro que o nosso trabalho desse grande universo, que é o design, a gente cai, que é ali, entrou ali, ai, mas eu não gosto de amarelo. Mas sim, mas por exemplo, a tua cabeça, gente. o amarelo faz parte de uma, né, a paleta de Sim. cor, ela é construída pensando na entrega. Então, assim, ainda é um caminho e eu acho que é nosso papel como designer educar o mercado para Por entender. isso que a gente está conversando sobre isso, para ver se as pessoas se educam um pouco. Que bom. Ô, Van, eu tenho uma pergunta para ti. Eu acho que, primeiro deixa eu validar a minha hipótese, né? A gente pode dizer que o grande diferencial de vocês foi a autenticidade. Vocês começaram a ofertar coisas que não existiam e até se negavam a sair copiando. Sim. O que tu poderia dizer que hoje é um diferencial para as pessoas que estão ingressando no mercado de design, pensando na atualidade, né, no mercado de agora? Eu acho que é isso, eu acho que o caminho da autenticidade e de você conseguir resolver um problema trazendo uma solução que não seja uma cópia ou não tenha um igual do lado fazendo literalmente a mesma coisa, é a pesquisa
e um pouco de coragem. Porque você vai receber os nãos. Porque o cara... E outra, saber formatar a ideia para que o cara entenda onde você está querendo chegar. É quase educacional também, É educacional. Né? É 100%. Uma das maiores discussões que eu tenho com um dos meus sócios no estúdio, o Marcelo, é por causa disso. Eu falo... Ele fala, a pessoa tem que confiar, olha o nosso portfólio. Eu falo, não, mas se ele tem medo e ele não entendeu como a gente vai chegar lá, é nosso papel, dos atendimentos, dos gerentes de projeto. Hoje nós não somos mais em 4, né? A gente tem 60 pessoas trabalhando com a gente. No Brasil inteiro, porque depois da pandemia espalhou, né? Sim. E o que foi muito legal, tem o lado bom e o lado ruim, mas depois a gente, se vocês quiserem, a gente falar disso. Mas é mostrar pro cara que dá para fazer diferente, entregar resultado e provar para ele isso. E, inclusive, isso é mais caro do que você fazer igual todo mundo. Porque se você já tem uma fórmula, é o lance de escalonar, é como as startups funcionam. Claro. Criei uma forma, escalando, fico ganhando dinheiro em cima disso. O design, ele é quase handmade. Você faz ali, você cria um projeto para o cliente. Até me estresso quando o cliente fala assim, quantas vezes você já trabalhou para banco? Eu falo, mas pera, você não quer uma coisa nova? Se eu já trabalhei, eu tô com um olhar viciado. Então, a ideia aqui, não literalmente, tá, gente? Existem nuances nessa minha fala, mas assim, se você já tem um problema que já foi resolvido de um jeito e aquilo já chamou atenção no mercado, eu acho, por exemplo, o Nubank um exemplo maravilhoso, que foi um banco que criou uma ruptura no mercado bancário, com uma cor, chamando nu, sendo digital, né, tendo serviços sem sem burocracia, serviços que se diferenciavam dos demais. Agora todo mundo fica pedindo igual no Nubank. Você fala, tá, mas o Nubank já tem. Assim como já tem o Itaú, o Bradesco. Então, assim, qual que é o teu diferencial? E achar hoje em dia esse diferencial e propósito, que essa palavra também virou moda, tipo design, então tem um propósito. Então, assim, tem que ser de verdade. Sim. O nosso mercado, ele tá muito consciente hoje em dia e tem formas de encontrar as respostas que não dá mais para enganar dizendo que a Xuxa usa Monange e a Gisele usa Pantene. Deixa eu falar. Não vai A rolar. gente vê muita polêmica, né, agora na internet, assim, de blogueira que cria maquiagem e não é. Sim. E as pessoas hoje não são facilmente enganadas, elas caem em cima. E tá estourando uma polêmica agora. Ontem eu acompanhei, que eu também gosto, isso que eu falo da coisa do design, que é muito multidisciplinar. Eu gosto de moda, eu gosto de cultura, eu gosto de arte, eu gosto de maquiagem, eu gosto de tudo que envolve, e acho que tem um pouco a ver com O curioso, né? com o curioso e com o libriano. Bom. Sorry, quem não acredita em signo, não é nem sobre isso, mas é sobre... libriana também. E tem um lance da beleza, estética, da que é muito estética. comum para todas as pessoas que estão dessa área que eu conheço. E aí, os astros que respondam, não vou entrar nessa seara, mas eu acho que sim, o olhar para o mundo, por exemplo, eu tinha discussões há 15 anos atrás com um cliente meu que falava, não vou falar o cliente, mas eu vou lançar uma linha de esmalte chamado Bailarina. Eu falava, legal, quando vinha o produto pra gente criar a campanha e embalagem, eu falava, mas e a pele negra? Elas bugavam, porque não eram consideradas. Meu Deus. Eu tô falando de 10 anos atrás, 15, eu não tô falando de 30. E hoje ainda não são. Então hoje você faz uma campanha, você pensa em, vou fazer uma campanha pro Brasil, eu tenho muita dificuldade com meus clientes que não são do Brasil, deles entenderem que tropicalizar a marca é entender o que o público brasileiro faz, age, come e é. Então, representar numa campanha o que não é a nossa realidade, você olha e fala, pera, mas esse serviço, esse produto funciona? O marketing de influência está totalmente relacionado a isso. Então, é obrigatório pelo CONAR hoje colocar publi. É uma publicidade. Você realmente usa esse produto? Se não é, tem que ser espontâneo. Você tem que falar as qualidades, os defeitos, porque quem está assistindo descobre se é mentira. Então, não caia nessa cilada, galera. Tipo, pra quê, entendeu? Sim, mas também tem a ver com tem a ver com esse negócio de confiança, né? E que também, é a minha frase, né? Assim, dá trabalho. E Dá o muito pessoal mais não trabalho. quer ter trabalho. O pessoal quer o copiar, é mais fácil. A fórmula. É mais rápido. então se eu já sei, o fulano já passeou nesse trajeto, então eu posso encurtar. Eu tenho um pouco dessa impressão de que essa é a cultura, né? Também. De quando alguém quer fazer ou uma identidade visual nova, ou fazer uma marca, um posicionamento, ou o que for para a empresa, e até para pessoas autônomas também, designers. Sim. É muito mais fácil quando eu faço aquela pesquisa de bench, olhar para o mercado que faz parte do processo, eu já vou ancorando certas confianças
porque é mais fácil, né, do que eu construir a minha própria, do que eu olhar para mim mesmo, de eu entender o que eu sou bom e o que eu não sou, né? Quais são as minhas fortalezas e as minhas fraquezas, porque eu não vou ser boa em tudo. Sim. Então, e aí eu vou precisar também deixar claro, e isso também funciona para tudo, né? Funciona para você como pessoa, para você como profissional PJ, para a empresa. Sim. Então, dizer assim, olha, eu sou a marca tal, eu faço isso, é isso que eu entrego. E até pensando E posicionamento é renúncia. É isso. Não dá. Não, eu não Você vou não fazer pode tudo. se posicionar Não dá em pra tudo. fazer Você tá tudo. num tabuleiro de xadrez, você tem uma estratégia, você vai ali, você só tem um jeito de dar checkmate. Você não vai conseguir com o exército. Existe uma regra no jogo. Exato. Então, quando você se posiciona, você tá renunciando coisas para você poder, para o cliente poder olhar para você e falar, ah, entendi, a entrega... É nisso que você é bom. O tom de voz é esse, essa pessoa fala isso, esse é o propósito dessa marca. Então, quando vocês falam, a gente não usa, por exemplo, fórmula e copia, é porque é o nosso posicionamento. Eu perco o cliente com isso? Muitos, porque tudo que é escalonável dá muito mais dinheiro. Então, eu poderia ser uma empresa de design que entrega banner, nada contra. Mas aí eu vou ter um tipo de perfil de profissional, eu consigo usar muito melhor a hora daquele cara, eu consigo entregar o que hoje, sei lá, no meu escritório eu entrego 3 por dia, eu consigo entregar 40, porque é uma fórmula. Tem até hoje a inteligência artificial para nos ajudar a fazer com que essa fórmula voe. Até por isso eu não acredito, todo mundo está numa baita de uma discussão na minha área, que é, né, na nossa área, que e vai acabar com a nossa área. Não vai acabar, porque o humano, ele não tem, o nosso raciocínio não é binário, ele tem repertório, ele tem experiência de vida, ele tem tanta coisa envolvida, que eu posso ali colocar, eu tô usando o ChatGPT, eu fico mandando os textos, outro dia eu mandei ele escrever um texto para mim descolado para um produto que a gente fez para a Ambev, e ele, fala aí, mano. Quando eu li, parecia um tiozeira. Eu falei, tá vendo? Muito bom. Nada substitui o cara que escreve o texto, que vai editar. Ele pode até resolver parte do trabalho, inclusive que eu sou super a favor. Porque quanto mais você tira o operacional da tua vida, mais... Né, que bom Mais você falar, tempo bom tu dia, tem pra Alexa, isso. qual é a temperatura hoje? Do ter pega o celular. Então, assim, Sim. tem coisas que te ajudam a facilitar a tua vida pra você poder olhar o core do teu negócio, entendeu? Mas aí dizer que vai até isso é um substituir... posicionamento, né? Sim. Tu deu o exemplo da empresa de banner. Até essa é uma estratégia de negócio. Sim. Então, eu quero ser essa empresa, Sim. eu trabalho desse jeito e sigo este caminho. Agora, o cliente que não exija uma capacidade criativa absurda de um cara que Claro. faz produção em escala. Sim. Né? Então, assim, é diferente a entrega e é impossível você ter uma empresa, a não ser que você tenha um investidor e seja rico e você conseguir ter tudo. Você precisa ter, ou você pode até departamentar, algumas empresas estão fazendo, mas eu, durante 20 anos de experiência com o coletivo e mais 10 trabalhando antes do coletivo, eu te digo, é muito difícil. Se você quer ter um core, você tem uma qualidade de excelência de entrega se você escolher muitos caminhos simultaneamente. O pratinho vai cair em algum lugar. Algum lugar você vai... Ih, escapou. E aí, aproveitando até esse ensejo, como é que tu vê todo esse aprendizado de tempo de empresa e tudo mais, mas do mercado de design pro futuro? E aí a gente já tá falando também de um futuro com uma pandemia no meio, que mudou muita coisa, né, em tão pouco tempo. Então, eu fico pensando muito sobre como era antes da pandemia. Então, a gente já falava isso, né, em muitos lugares que a gente já falava assim, olha, o mundo mudou, está tudo muito curto, a gente já pega aqueles gráficos de, o jornal alcançava tantas pessoas em tanto tempo, já tinha toda essa lógica antes da pandemia. A minha impressão é que depois da pandemia, a gente pode colocar aí um exponencial, porque foram 2 anos que deu um speed, né? Sugou. A gente teve quase acelerou. Juscelino Kubitschek, foi 5 anos em 5, 50 anos em 5, foi realmente, foi. E assim, muitas empresas que eu já falava, olha, seu e-commerce não tá bom, a usabilidade não é boa, a navegação, o resultado não tá chegando por causa disso, aceleraram de um jeito, porque daí a faca foi pro pescoço, né? Total. Corda assim, você tem que correr para resolver. E na marra aprenderam que investir no universo, né, nas relações sociais, conforme elas mudaram, era urgente. Era entender que você está inserido no hoje. Né? Então, o tomador de decisão, ele entendendo que, olhando para o futuro, que assim, ele teve que acelerar e o mundo continua acelerado, porque a gente tem uma nova configuração social hoje. O modo de trabalhar mudou completamente. Tem empresas que eu sei que estão forçando a volta ao presencial. Sinto muito por elas. Porque eu também.
tem entregas que não precisam ser presenciais, que é legal Nossa. você ter flexibilidade. Se você não aprendeu nada em 2 anos de pandemia, quer dizer que você não vai aprender, porque aí tá na pessoa que tá tomando decisão. E o cliente tem que saber que um escritório de design, por exemplo, ele tá, ou uma agência, ele tá olhando para esse futuro. O nosso papel é puxar essa pessoa do hoje para amanhã. médio e longo prazo. Isso. Se não entrega um trabalho, que tem trabalhos que são efêmeros, que você, como uma campanha, você entrega Dia dos Namorados, acabou, né? Próximo. Porém, a modo de pensar mudou. Por exemplo, hoje você pensa numa campanha de namorados, você tem que refletir a sociedade. Desculpa. A não ser que na sua sociedade só tenha um tipo de casal. Isso não existe mais no mundo. E não é pra você a campanha, é pro teu público. Então, sinto muito. De novo, gosto pessoal. Estou com bode do gosto pessoal em tomada de decisão. Mas eu acho que você preciso tá falando dizer isso. disso. Porque hoje eu faço trabalho de novos negócios no escritório, né? Eu atuo como diretora de criação, mas eu não tô mais no design ali que era abre Photoshop, faz layout, até 10 anos atrás eu fazia isso ainda, mas eu viro para o cliente, eu tenho que repetir a mesma coisa em toda a reunião. Eu falo, entendi, mas o produto não é para você, é para o teu cliente. De certa forma, eu estou trabalhando para você e para ele. Mas daí a decisão é tua. Então a gente tem que escancarar e ser sincera para o cara entender que se ele está tomando uma decisão baseada no repertório na cabeça dele, ele está afadado ao fracasso, porque não é sobre isso. Você não é o seu cliente, Não. essa é a máxima Exato. do mercado de design. Exatamente. Total. Exatamente. Então, bom, é isso que você acha que é pro futuro do mercado de design? Eu acho que eu espero que o tomador de decisão, os empresários aprendam que quando você contrata, estou falando da área de marketing, tudo, a entrega ela tem que estar pensando nesse futuro. Então, assim, se eu estou entregando algo para você, qual o tempo de duração daquilo, quando aquilo vai ter que mudar, como eu uso melhor as tecnologias, como eu vou imprimir isso hoje em muitas telas, porque também antigamente você tinha um produto ou uma marca que hoje a gente sabe que é flexível, mutável. Então, assim, tudo isso a gente tem que pensar para uma entrega mais completa. E faz parte do trabalho do design mostrar para esse cliente essa timeline, esse caminho que ele vai ter que seguir daqui para frente, para que tenha uma gestão de produto, de marca, de serviço, e não simplesmente como era antigamente, como se fosse, você entrega a marca, abandona ela e acabou. Não, ela é viva, ela faz parte de um ecossistema e ela precisa funcionar junto com milhares de funções que o designer, né, pensa nisso, projeta e mostra para o cliente, e aí tem a tomada de decisão. Eu acho que sempre foi assim. A diferença é que com a pandemia, o cara entendeu que assim, oi, que é TikTok? Não sei o quê. Então, assim, começou a correr atrás pra falar, eu vou ficar pra trás, e vai mesmo, se não tiver olhando pro futuro. né? Porque o tempo da gente é o hoje. Eu sempre falo isso, não foi como era antigamente. O antigamente é um histórico que serve de base. Mas o hoje é mais importante pra gente olhar pro futuro, né? É que eu acho que hoje também tá muito mais forte essa coisa entre tu escolher seguir algo ou ser quem lança a tendência. Sim, que também é uma escolha. Então, exato. E também tem um ponto de tu manter isso, que também é outra escolha. Porque não se faz milagre. Ideias de $1 milhão todo mundo tem. A big idea e o viral é o que mais te pedem. O ponto é quem é que faz e quem é que continua fazendo. Vai muito de entendimento, né, da sociedade, das pessoas, quem vai consumir, então tá tudo conectado. Exatamente. Total. Muito bem. Bom, vamos fechar então, a gente tem um quadro. E o quadro de hoje são 5 dicas. Então, se tu pudesse dar 5 dicas para quem quer ingressar no mercado de design. A primeira é não desconfiem dos cursos, universidades, faculdades, elas são fundamentais. Aí você pode, eu acho que tem o poder da escolha de montar da maneira que você acha mais legal. Não, todo mundo pergunta, mas eu sou obrigada a fazer uma faculdade? Óbvio que não. Existem muitas maneiras hoje de você ingressar no mercado, não necessariamente com um curso universitário, inclusive porque muitos deles estão, às vezes, um pouco para trás do que está a realidade. Quando você se forma, você já está 5 anos atrasado. Então, também as universidades, né, o mundo acadêmico precisa se atualizar com mais velocidade. Segunda coisa que eu falaria para minha Vanessa de antigamente é aprenda outra língua. Realmente isso é muito importante. Eu falo inglês bem do mequetrefe, me viro muito, mas assim, eu penso que eu poderia estar hoje muito mais longe se eu tivesse uma fluência absurda de inglês. E hoje a gente tem muitos cursos que você consegue fazer. Acho que a terceira coisa é nunca deixe de ser curioso. Que a preguiça é o maior inimigo do designer, porque você precisa estudar, olhar o que está acontecendo no mundo, para entender o que está acontecendo. Acho que a quarta é não tenha preconceito, porque design preconceituoso é uma coisa que para mim não
não cabe Não na combina. matéria, porque como é que você vai atuar com muitas coisas se você não consegue experimentá-las para tomar até uma decisão e entender? Então, preconceito é uma coisa que atrapalha muito a área de design. E a quinta é pense no social, porque eu acho que o design ele está totalmente relacionado a onde a gente vive, com as pessoas que a gente se relaciona, com o mercado do jeito que está. O Brasil é um país que tem muita desigualdade social, não dá mais pra gente vir com aquele papinho de que é fácil, que é simples, porque não é. Você tem que entender aonde aquele produto ou serviço está atuando, quem vai consumir, por que vai consumir, né? Ter essa coisa de vestir o sapato do outro para conseguir entregar um trabalho é fundamental e por isso que a área de pesquisa é tão importante, né? O design não é sair desenhando uma solução, você tem que ter um entendimento do que você está fazendo antes de entregar, e hoje está muito delicado, mas em compensação tem muita informação. Então não é mimimi o racismo, o capacitismo, nada disso é mimimi. Tudo isso é importante para a gente olhar, né? O posicionamento da mulher, onde a mulher está inserida, se tem mulheres trabalhando, se não tem, quem são essas mulheres. Tudo isso é importante para você criar um projeto. Sim. Então ele não é uma matéria isolada, ele tem uma entrega, não é você desenvolver um prego, ele tem muita coisa em volta. Acho que é isso. Eu quero uma dica a mais. Ah! Dá uma dica para quem quer empreender. Eu acho que a principal é ter coragem e não ter medo do desconhecido, porque tudo que te falam no livro, no dia a dia, não tem nada a ver com a realidade. Te cria uma ansiedade de que você vai chegar, vai ter um cliente, você manda a proposta daquele jeito. Não é isso. Uma fórmula já pronta. E eu digo mais porque você está lidando com uma coisa que a inteligência artificial ainda não substituiu, que são seres humanos. Muito bom. Então, gestão de gente é a coisa mais difícil do empreendedorismo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Aqui, esse papo com a Vanessa Queiroz. A gente se vê no próximo papo. Até mais, gente. Tchau. E aí, gostou do episódio de hoje? Então não esquece de curtir e também compartilhar com quem mais possa se interessar pelo assunto de hoje. Também não vai esquecer que a gente tem aqui um desconto de 15% para quem está assistindo aos episódios do Lasbru. Dá direito a 15% de desconto em qualquer MBA da Galícia Educação. E também a gente tem o nosso MBA consultivo, que é uma oportunidade de você ter um pouco mais de contato aí com os nossos professores e te ajudar de uma maneira mais personalizada com os problemas que você deve estar enfrentando aí no seu dia a dia. Te vejo no próximo episódio.